prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós concluiremos hoje o módulo 9, o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. E o tema de hoje é o trabalho interior para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Nosso 16º encontro. O objetivo deste encontro é refletir sobre a importância do trabalho interior para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes cristãs. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes cristãs. Como você tem lidado com esse trabalho fundamental em sua vida? Você tem realizado esforços para compreender as leis divinas, de modo a acessá-las por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Na noite de hoje nós vamos refletir fazendo uma síntese avaliativa final de tudo que nós vimos a respeito da lei de progresso e lei do trabalho. E nós vamos fazer um estudo, um breve estudo, bem resumido, consciencial, da parábola dos dois filhos, e depois de fazer essa reflexão em cima da parábola, dentro de uma abordagem consciencial, nós vamos ver as virtudes que se dinamizam nas nossas vidas e as virtudes que somos convidados a exercitar para acessá-las e vivenciá-las. É muito importante que nós, no estudo reflexivo, façamos estudos das leis divinas de uma forma muito vívida, evitando simplesmente conhecer intelectualmente as leis, saber como elas funcionam, mas sem trazê-las de uma forma muito viva para dentro das nossas vidas. E esta parábola, ela mostra todo um caminho para nós tornarmos bem assimilável, bem de uma forma muito prática, várias leis que nós vamos estudar o dinamismo dessas leis dentro das nossas vidas. Como nós falamos, um resumo do significado das leis do trabalho e do progresso. Nós vimos ao longo de todo esse módulo que o maior trabalho que nos cabe não é nem o trabalho profissional, nem o trabalho voluntário. O maior trabalho, o mais significativo e mais importante, individual e intransferível, é o trabalho da nossa transformação interior. Esse trabalho que ninguém pode fazer por nós, somente nós mesmos. Então nós vamos ler toda a parábola e depois nós voltamos, versículo por versículo, para entender o significado dela. Parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo, está em Lucas, capítulo 15,
versículos 11 a 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Nós temos outras traduções que fazem mais sentido no significado de fazenda. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Sociedade Bíblica Britânica. E o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. A tradução da Nova Versão Internacional. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu pai, teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Então aqui nós temos toda a parábola, vamos voltar e vamos refletir de uma forma resumida. Essa parábola tem várias das nossas obras. Para aqueles que quiserem todos os detalhes, sugerimos a buscar nas obras. Mas nós vamos fazer uma exegese consciencial dentro do significado das duas leis que nós estamos trabalhando: lei do trabalho e lei do progresso. Então Jesus vem e diz que havia um homem que tinha 2 filhos. Esse homem representa quem? Deus. E os 2 filhos?
a humanidade inteira, né? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos pegar as duas outras traduções, que elas vão nos levar a uma reflexão mais consciencial ainda. Nessa tradução do Almeida, ele fala da fazenda, parte da fazenda. Na tradução da Sociedade Bíblica Britânica, parte dos bens que me toca. E na da tradução da Nova Versão Internacional, parte da herança. Vamos refletir, nós temos refletido nos vários módulos do estudo reflexivo que, dentro da lei de amor, justiça e caridade, que o maior exercício de auto-amor é amar as leis divinas da nossa consciência, que existem na nossa consciência. E nós conseguimos amar a Deus a partir das próprias leis divinas que existem em nossas consciências. Com base nessa reflexão, nesse conteúdo, o que seria o filho que estava lá na casa do pai, e a casa do pai tem como símbolo o que em nós? O nível consciencial. O que simboliza a casa do pai? A consciência. A casa do pai simboliza a consciência. Na casa do pai há todos os bens necessários para o espírito evoluir. O que existe na consciência? O que existe na consciência? As leis divinas. Então as leis divinas estão na nossa consciência e elas existem para quê? Já estudamos várias vezes aqui. Para quê? Questão 614 do Livro dos Espíritos, alguém lembra? Nos conduzir à felicidade. As leis existem para que nós sejamos felizes. Está lá na resposta da questão 614. E os benfeitores dizem que o ser humano ele só é infeliz quando dela se afasta, quando nós nos afastamos das leis. Então vejamos, para entender de forma consciencial, se as leis estão na nossa consciência, no nível consciencial, a casa do Pai é a própria consciência, é o ser consciencial que somos. Quando o filho pede parte da herança, o que ele pede no nível mais profundo para o pai? O que seria essa herança do pai, no nível mais profundo? Qual é a maior herança que nós recebemos de Deus? As leis divinas, exatamente. A maior herança são as leis. E na casa do Pai, na consciência, essas leis existem em abundância? Todas estão lá. E o que faz o filho? Ele pede parte da herança, não é? O que ele pede? O que seria parte da herança? Do ponto de vista consciencial. Vejamos que essa herança são as leis e tudo que a providência divina previdentemente nos oferece. A providência divina oferece todos os recursos para nós evoluirmos. E previdentemente Deus colocou as leis na nossa consciência. Só que ele pede parte da lei. E aí, para que ele pede parte da lei? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Consciencialmente, o que ele pede então para o pai? Algumas leis? Quais? Exatamente, passa por isso. Mas quais leis que ele pede? Especialmente a lei de liberdade.
a lei de liberdade para quê? Para ir para terras uma terra longínqua. Qual é o símbolo de terra longínqua aqui, no nível consciencial? Materialismo e sensualismo é numa visão mais transpessoal. Nós estamos perguntando uma visão consciencial, que é mais profunda ainda, longe das outras leis, exatamente. Né? Ir para a terra longínqua significa se afastar das outras leis usando a lei de liberdade. E para que o Espírito faz isso? Se afastar das demais leis, especialmente da lei de amor, justiça e caridade, que fica muito claro depois que ele perde tudo. Por que o Espírito faz isso? Aí entra a vida dissoluta, a vida focada nas questões, aí tem a ver com o que você falou. A pessoa foca nas questões circunstanciais em detrimento das existenciais. Aí o materialismo, o sensualismo, já é o processo do efeito. Por que o Espírito pede a parte, a lei de liberdade, e usando mal a lei de liberdade, ele vai para a terra longínqua, ele se afasta das demais leis, do ponto de vista consciencial, porque ele quer gozar uma vida afastada das outras leis. Nós vamos ver bem claramente quais são essas outras leis. Né? Por exemplo, a própria lei do trabalho, a lei do progresso, a lei do dever. Vejamos, para trabalho e progresso, na casa do Pai havia muita abundância? Sim, na história fica muito claro. Mas para usufruir dessa abundância, o que era necessário? Trabalho. Nas terras longínquas havia trabalho, havia o movimento dissoluto. E o trabalho que ele achou, era um trabalho, que nós vamos ver daqui a pouco, era um trabalho não que gerava abundância. Né? Então o trabalho que gera abundância está dentro da casa do Pai. Vivenciar as leis na casa do Pai. Né? E ele pede para ir para a terra longínqua. Então ele quer se afastar das demais leis na própria consciência. Esse mecanismo de tentar se afastar das leis na própria consciência vai gerar um efeito. Não é verdade? Vejamos aqui o efeito. Por quê? Liberdade vai se seguir a quê? A lei de liberdade. Responsabilidade e causa e efeito. Nós já estudamos esse conjunto de leis. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então vejamos que aqui ele está diante dos efeitos dos efeitos a partir das causas. Afastou-se da lei do trabalho, da lei do progresso, da lei do dever, da lei de amor, justiça e caridade, da lei do mérito, de várias leis ele se afastou, usando uma única lei, que é a lei de liberdade. Por isso uma parte da fazenda, uma parte da herança. Podemos fazer isso, gente? Usar apenas a lei de liberdade em sintonia com as demais leis? Podemos. Vejamos que o Pai não impediu o impediu de ir para terras longínquas. Por quê? Somos livres para fazer as escolhas que quisermos para as nossas vidas. Só que toda escolha vai gerar um efeito. Então,
a parábola mostra que aquele que quer só parte da herança e não toda a herança, vai seguir por um caminho dissoluto, porque vai se afastar da casa do Pai, vai para a terra longínqua, se afastando das demais leis, e cedo ou tarde vai acontecer a fome, vai acontecer o padecimento de necessidades. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Que fome é essa? Fome de sentido existencial. O vazio é consequência, né? Então é uma fome de sentido existencial. O que gera sentido existencial para nós? Estar na casa do Pai, na abundância da casa do Pai, em sintonia com as leis, desenvolvendo as virtudes. É isso que gera sentido existencial e gera a sensação, o sentimento de abundância. Abundância, do ponto de vista consciencial, significa o quê? O sentimento de pertencimento ao universo. Então, o sentimento de pertencimento ao universo é a abundância que existe na casa do Pai. Aqui ele estava em terras longínquas, significando longe das demais leis, usando mal a lei de liberdade. E aí o que acontece para ele? Ele que estava usando mal a lei de liberdade, vai e chega-se a um dos cidadãos daquela terra que manda para os seus campos apacentar porcos. Qual o significado consciencial do apacentar porcos? Vejamos que ele estava sentindo uma fome de sentido, não é? De sentido existencial. E o único trabalho que ele encontra é o de apacentar porcos. Consciencialmente, qual é o símbolo que está por trás disso? Ir para um campo significa um processo de superficialidade. A pessoa tentar resolver de uma forma circunstancial aquilo que é existencial. Isso que significa ir para o campo. Então, aquilo que é existencial, o espírito em sintonia com as leis na própria consciência. E ele tenta resolver de maneira circunstancial. O que significa, então, apacentar porcos? Porcos aqui, na verdade, significa os conflitos que todo espírito passa em situações em que ele se afasta das leis divinas, usando a própria lei de liberdade. Se afasta das demais leis. E aí ele entra num conflito existencial. É possível superar conflitos existenciais de uma forma superficial, apacentando os porcos? Não. Não é possível superar algo que é existencial de forma circunstancial, superficializada. Então ele tentou resolver algo existencial de forma circunstancial. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui, que símbolo Jesus está mostrando aqui? É uma continuidade do anterior. Vejamos que ele era estava ali apacentando porcos, e nem a comida do porco ele tinha para se alimentar. Significa o que do ponto de vista existencial? Isso, do ponto de vista consciencial. Aqui é um aprofundamento do próprio significado do símbolo, no sentido de que o vazio existencial, que é o estômago que ele desejava encher,
O vazio existencial não pode ser preenchido de que forma? Circunstancialmente, na superfície. Por isso ninguém podia lhe dar nada. Não é alimento do corpo, porque um trabalhador braçal não tinha como ficar sem alimento do corpo. É o alimento do espírito. Ele não estava naquele movimento buscando o alimento real, que é o alimento do espírito. Daqui a pouco a gente volta a falar do alimento do espírito. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vejamos o que ele lembra. Ele lembra da casa do pai, onde havia abundância de pão. O que havia na casa do pai, então? Abundância das leis. As leis, o movimento do Espírito, acessando as leis, gera abundância para o Espírito, gera sentido existencial profundo para o Espírito. Para que ele possa usufruir dessa abundância, o que ele é necessário? O que é necessário? Que ele trabalhe. Então, sem um profundo amor à lei do trabalho, não é possível sentir a abundância. Por que ele foi para terras longínquas? Havendo abundância na casa do pai, ele vai para terras longínquas. O que ele não queria, no primeiro momento? Ele não queria trabalhar, fazer esse trabalho interior, esse trabalho mais profundo, porque tudo aqui é simbólico, não é o trabalho braçal propriamente dito, é aquilo que nós vimos ao longo de todo esse módulo, é o trabalho interior da autotransformação. Então ele não queria esse trabalho no primeiro momento, mas ele lembra que lá na casa do pai, todos aqueles que trabalham têm abundância, e ele estava carente. Todas as vezes que nós nos afastamos para terras longínquas, querendo cultuar a preguiça moral, usando a lei de liberdade, nós podemos cultuar a preguiça moral usando a lei de liberdade? Podemos ou não? Claro, podemos. Mas nos convém? Não. Não convém, porque cedo ou tarde nós vamos entrar numa falta de pão. Né? E aí, depois que ele entra na falta de pão, nesse vazio existencial, ele pensa: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O que ele está pensando em fazer o que aqui? Ele cai em si. Cai em si significa o quê? Do ponto de vista consciencial. Aqui é uma virtude caindo em si. Que virtude é essa? Uma virtude fundamental para que o espírito tome tento, e está relacionado ao arrependimento. Arrependimento é o processo. Nós estamos falando da virtude. Aqui ele se arrepende, sim, e a virtude do arrependimento tem a ver com o quê? O processo do arrependimento, além da humildade, tem a ver com uma outra virtude muito fundamental. Ele estava na casa do pai, repleto de abundância, mas ele estava com preguiça, não queria usufruir dessa abundância, porque precisava trabalhar. Ele não queria se conectar com as outras leis para trabalhar. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de amor, justiça e caridade, lei do dever, nada disso ele queria. Ele só queria o quê?
Cair em si é o movimento da autoconsciência, a virtude da autoconsciência. Ele desperta a autoconsciência, porque ele estava num processo de quê? Para ir para longe da casa do Pai. Qual o movimento que ele estava? Que gera o vazio existencial? Subconsciência. Então a subconsciência, o espírito usa mal, na subconsciência, usa mal a lei de liberdade. Quando ele toma consciência do que fez, é o primeiro exercício da autoconsciência, para que ele possa, aí sim, autoconsciente, ir para a lembrar da casa do Pai e sentir vontade de voltar para a casa do Pai. Aí ele pensa: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O que significa isso? O levantar-me-ei significa o quê? Sim. Ele estava caído, ele poderia continuar caído? Poderia. Mas ele não continua caído. Ele pensa em levantar, que ele só está pensando, só está idealizando. Então ele se conecta com que lei? O que ele está começando a fazer aqui? A lei do trabalho. Além da lei do trabalho, que mais que ele se conecta? Lei de permissão. Por quê? Onde está a lei de permissão aqui? Exatamente essa lei. Irei ter com meu Pai. Então, ele que estava desconectado do Pai, porque ele estava na terra longínqua, o Pai não se desconecta nunca do Filho, porque Deus nunca se desconecta de nós, mas nós nos desconectamos dele. Então ele simplesmente pensa em se levantar e ir ter com o Pai, entrar no movimento de se permitir ir ao Pai. Para quê? Onde entra a humildade e mansidão aqui? Quando ele reconhece os erros. Pequei contra o céu. Céu aqui simboliza o quê? A consciência. E perante ti, ao Pai que criou as leis, né? Deus criou as leis, então ele peca, ele erra, porque ele se afastou das leis. E ele reconhece isso. Então há aqui sim exercício de humildade e mansidão. A humildade e mansidão tem a ver com qual lei? A lei de permissão. Irei ter com meu Pai para quê? Para dizer ao meu Pai que eu errei, que eu me equivoquei, mas que eu quero reparar esse equívoco. Então nós temos sentimento de aprendiz, porque ele reconhece que errou e quer reparar o erro. Mansidão e humildade, que aparece aqui nesse versículo, no processo da lei de permissão. Antes da lei de permissão, o que aparece aqui? Além da lei do trabalho, mas antes da lei do trabalho vem uma outra lei. Que lei é essa? Lei de liberdade. Vejamos, ele usou a lei de liberdade para se afastar da casa do Pai. Ele vai ser convidado a usar que lei para voltar para a casa do Pai? A própria lei de liberdade. Só que agora, de que jeito? Antes, sem discernimento. Agora, a virtude do discernimento, ele começa a exercitar, porque antes ele tomou consciência. Então ele tomou consciência, ele entrou no movimento de autoconsciência, e pela autoconsciência, ele percebe o erro que havia cometido, ele enveredou se afastou das leis, e quando se afasta das leis, o que diz a questão 614, que nós recordamos agora há pouco? O espírito se torna infeliz. Quando ele se afasta
das leis usando uma lei, que é a lei de liberdade. Ao reconhecer que ele estava infeliz e que só a felicidade estava lá na casa do pai, que ele havia se afastado, o que ele faz? Ele usa a lei de liberdade, levantar-me-ei, e claro que para se levantar ele vai requerer um trabalho para se levantar. Então, conexão com duas leis importantes: lei de liberdade e lei do trabalho. Depois vem a lei de permissão para reconhecer os erros, os equívocos, para adentrar a lei da reparação. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Vejamos, o que ele estava fazendo apacentando porcos? O que ele estava tentando fazer? Resolver os conflitos de maneira superficial. Ele continua conflituado aqui, nesse versículo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso significa o quê? Um conflito interior, não é verdade? Ele está sentindo um conflito interior. Mas aí o que ele já aprendeu? Só que ele estava apacentando porcos lá nas terras longínquas. É um processo superficial. Circunstancialmente tentou resolver questões existenciais. Aqui trabalhador é o quê? Aquele que vai trabalhar em que nível? Trabalho interior de conectar com as leis que ele, num primeiro momento, estava com preguiça moral de se conectar. Faz sentido, gente? Então, aqui é um trabalhador no nível profundo, não é o trabalhador braçal, é o trabalhador que vai trabalhar os seus conflitos mais profundos para resolver esses conflitos. E não para tentar apacentar o conflito de uma maneira superficial. Apacentar os conflitos de maneira superficial só diminui um pouquinho, daqui a pouco ele volta totalmente. Na verdade, cria um vazio cada vez maior. Então aqui ele reconhece que ele tem um trabalho de resolver conflitos profundos. E o maior conflito dele é de se sentir indigno de toda a herança do pai. Por quê? Por que ele se sente indigno? Porque ele se afastou para terras longínquas, ele usou mal a lei de liberdade. E ao afastar-se, usando a lei de liberdade, nós criamos para nós máculas existenciais. E essas máculas existenciais, que nós já conversamos aqui, só são resolvidas pelo trabalho interior de transformação a partir das leis, desenvolvendo as virtudes. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vejamos, antes ele estava só pensando, agora o que ele fez? Ele usou da lei de liberdade para acionar que lei? Lei do trabalho. Porque ele não queria ficar lá lamentando os erros, para se levantar e ir para o pai, que ele estava nas terras longínquas. Então ele foi repercorrer todo o caminho que já tinha percorrido antes. Então ali ele levanta-se e vai para o pai. Como foi a recepção do pai? O pai recebeu como filho indigno? Que lei que nós estamos vendo aqui nesse versículo? Lei de misericórdia, exatamente. A lei de misericórdia, a íntima compaixão do pai, que lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Nós podemos dizer que nós estamos sempre sendo beijados pela lei de misericórdia.
A lei de misericórdia nos auxilia em que sentido? Qual é o grande objetivo dela? Nós já vimos aqui, no início deste módulo. Oferecer as condições para que nós desenvolvamos o nosso mérito de sermos felizes pelas nossas próprias escolhas. Exatamente isso. E como que se chega lá? Pelo trabalho, progredindo por meio do trabalho. E qual é a virtude que nós acessamos a lei de misericórdia? A compaixão. A compaixão não é só do Pai, a compaixão deve ser nossa também. E o que é a compaixão? Essa virtude da compaixão que nos conecta com a lei de misericórdia. Qual é a característica dela principal? E como que Deus nos enxerga? Como aprendizes da vida, que temos limitações e que temos todo o potencial de superar as limitações. Exatamente isso. A virtude da compaixão é a virtude que faz com que nós nos observemos, percebamos as nossas limitações, especialmente aquelas que nós já temos condições de superar, mas ainda não superamos, e busquemos fazer todos os esforços possíveis para superar. Por isso que o Pai o recebe com compaixão para que ele pudesse fazer todo o trabalho de renovação, de recuperação interior. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que acontece aqui? Apesar do pai o receber com íntima compaixão, ele continua se sentindo indigno. Por quê? Que o processo não é só do Pai para nós, é necessário que seja nosso em reiteração ao Pai, porque a lei de misericórdia, ela nos oferece a compaixão de Deus. Agora, a compaixão de nós requer o quê? Uma conexão com três leis específicas. Que leis são essas? Vejamos, vamos refletir. Se Deus nos oferece recursos para a nossa reabilitação por causa da lei de misericórdia e da íntima compaixão que Ele nos trata, exime a nós de fazermos os esforços de renovação? Enquanto nós não fizermos os esforços, vamos sentir o conflito da indignidade? Sim. Então, que leis que Ele é convidado a se conectar? Lei do trabalho, lei do progresso, lei do dever, lei do mérito. Então, sem a prática efetiva do dever, não há a superação das máculas existenciais. Porque é com muito trabalho interior que nós vamos sentir o mérito do sentimento de pertencimento ao universo e da felicidade consequente a ele. É somente através do esforço nosso, não de um processo de Deus para nós. Deus vai oferecer todos os recursos. No próximo versículo fala dos recursos que Deus oferece. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O que significa a melhor roupa? A melhor roupa significa a identificação do Espírito com a essência divina que Ele é, para que Ele possa desenvolver as virtudes. Então, trazei depressa a melhor roupa. Agora é necessário, o Espírito é convidado a se identificar com as questões profundas e existenciais da vida. Se ele se conecta, ele começa a superar as máculas existenciais. Então, trazei a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão. Qual é o sentido de anel na mão? Anel serve para quê? Vejamos que é o Pai oferecendo para ele um anel. Anel na mão. Para que o Espírito possa se identificar com as questões existenciais da vida.
com Ele mesmo em essência, no nível profundo, para se redimir perante a sua própria consciência. O que ele é convidado a exercitar também? Uma aliança com Deus. Anel na mão significa a união do Espírito com o Pai. Então o Pai oferece o anel para que ele se sinta unido ao Pai. É o símbolo do anel. E sandálias nos pés? Na época, como que era o terreno que se pisava? Cheio de espinhos, pedregulhos, né? Não era calçadinho, tudo bonitinho. Era tudo... Caminhar sem sandália, ele estava caminhando sem sandálias, não estava? Fica claro aqui que ele estava descalço, porque ele tinha perdido tudo. Descalço e as sandálias nos pés sendo colocadas são as oportunidades para superar a dor e o sofrimento. As bênçãos de Deus para que o espírito possa superar a dor e o sofrimento. Todo aquele movimento que ele adentrou quando estava em terras longínquas. E o bezerro cevado? O que é o bezerro cevado? Vejamos, ele estava numa fome existencial, vazio existencial, ligado à falta de sentido existencial. Agora ele está diante do banquete na casa do Pai, diante do bezerro cevado. O que gerou vazio existencial nele? O afastamento das leis e o não exercício das virtudes. O que é o bezerro cevado? O alimento proporcionado, o alimento interior proporcionado pela prática das virtudes. Tá? Todos esses símbolos foi o Honório que nos passou, viu, gente? Por isso que nós estamos decodificando todos eles. Então é o alimento do espírito. O que alimenta o espírito existencialmente, no nível mais profundo? O que alimenta o espírito? No nível consciencial, as virtudes. As virtudes. Mataio, qual é o símbolo que está por trás de Mataio? Mataio é o bezerro cevado. Porque você não vai comer o boi vivo, né? Come-se o boi morto, churrasquinho lá. Jesus está falando do banquete, uma churrascada lá no... Matai, no caso, matai o bezerro cevado, aqui simboliza exatamente a prática das virtudes. Porque você vai ter a virtude, e a virtude deve ser consumida, praticada, exercitada. E comamos e alegremo-nos. O que significa comamos e alegremo-nos? Consciencialmente falando. Quando nós exercitamos a virtude, cumprindo as leis, o que acontece? Vamos ser felizes. Está lá na questão 115, está na questão 614, está na questão 619. Nós vamos ser felizes. Então, o comamos e alegremos-nos é a alegria existencial de estar cumprindo o dever, que Jesus coloca aqui. Depois ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Quando nós estamos distante da casa do Pai, nas terras longínquas, o que está acontecendo conosco do ponto de vista espiritual? Distanciar das leis e da nossa consciência sem prática das virtudes, o que significa do ponto de vista consciencial? Significa uma morte psicológica. O espírito imortal nunca morre, mas ele pode morrer os ideais dentro dele. Por isso estava morto e reviveu. Quando ele vai para terras longínquas, se afastando das leis, ele fica perdido. E quando ele volta para casa, se conectando com as leis, usando a própria lei de liberdade que ele
se afastou, ele se acha, ele se encontra, ele se auto-encontra. Então nós já vimos a trajetória do filho mais novo, agora vamos para o filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa. Casa é o quê? A consciência, onde estão as leis, onde está a abundância. Então ele estava perto de casa, significa o quê? Que ele estava o filho mais novo vai para terras longínquas. Nós já vimos que isso significa subconsciência. E perto de casa? Pseudoconsciência. É o movimento da pseudoconsciência que Jesus coloca aqui. Ouviu a música e as danças. Música e dança significa o quê? Consciencialmente. A música é a força endoevolutiva e a dança a força autoevolutiva. A força endoevolutiva vem de que lei? Da lei do progresso. Porque na casa do Pai sempre vai haver essa música, a música do convite da força endoevolutiva, que vem da lei do progresso, convidando o espírito a progredir. E como que se progride? Pela dança. No símbolo aqui, o que é a dança? Música você só ouve, dança você faz o quê? Você se movimenta, você vai utilizar da sua vontade para se conectar com a outra vontade. A força endoevolutiva é a força da vontade divina, a endoevolutiva, e a autoevolutiva, a força da vontade do espírito, que quer aquela música para evoluir, para dançar, no caso aqui. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Vejamos que ele não entra na casa, ele continua na pseudoconsciência. O servo dá notícia do irmão, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O símbolo do são e salvo aqui significa o quê? Que todos nós, mesmo quando estamos longe da casa do Pai, quando nós nos enveredamos para terras longínquas, nós, do ponto de vista do ser essencial, permanecemos sãos e salvos. Quando nós estamos em movimentos egóicos, esses movimentos são transitórios. O são e salvo é um movimento permanente do espírito. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o Pai estava com ele. Vejamos aqui que o movimento da pseudoconsciência fica cada vez mais forte. Ele não quer entrar, mesmo o Pai o convidando reiteradamente. Instar é convidar reiteradamente. E ele continua no movimento de pseudoconsciência, por isso perto da casa. Mas respondendo ele, disse ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vejamos que aqui aparece novamente a pseudoconsciência, que ele estava no movimento de servidão. O que é servidão do ponto de vista consciencial das leis que nós estamos trabalhando? Forçado. Ele está se forçando a estar com o Pai. Ele não está com o Pai de livre, espontânea vontade, como seu irmão mais novo, na segunda fase do irmão mais novo. Então ele estava ali forçosamente. É possível desenvolver virtudes forçosamente? Isso é o símbolo exatamente do querer desenvolver virtudes de uma forma forçosa, não é possível. E aí ele reclama que nem um cabrito. Só que o Pai deu para os dois a fazenda. Só que quando nós recebemos algo que nós, de alguma forma, não pedimos e não temos consciência disso, nós tendemos a valorizar? Não. Vejamos que lá no início, Jesus mostra uma lei. Que lei é essa? Quando o filho mais novo pede, o pai dá para os dois. Lei de igualdade. Há uma equanimidade. A lei de misericórdia é igual para todos.
Só que aquele que está no movimento de pseudoconsciência, ele não aproveita os recursos que a lei oferece. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Aqui a pseudoconsciência fica tão absurdamente flagrante, que ele desconhece o próprio irmão, que ele não age com fraternidade com o próprio irmão, reclama que o pai ofereceu recursos para que o filho pudesse se alimentar, desenvolvendo as virtudes. Por que ele reclama do irmão que estava ali usufruindo do bezerro cevado? Ele não estava sendo convidado para o mesmo banquete? O pai não convidou, estava com ele, insistiu para que ele entrasse? Insistiu, mas ele estava disposto a desenvolver virtudes? Não. Ele estava querendo o quê? Ele estava querendo desenvolver virtudes falseadamente num processo forçoso e não se alimentando do bezerro cevado. Por isso que ele fala do cabrito. Comparar um cabrito com um bezerro cevado, o bezerro cevado a carne é macia, e o cabrito a carne é dura, de segunda categoria, naquela época principalmente. Aí o pai diz: tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Que lei Jesus está falando aqui? Lei de misericórdia, que é igual para todos. Para todos nós temos direito à abundância da lei de misericórdia, da lei que nos oferece todos os recursos para evoluirmos e crescermos. Depois Jesus termina dizendo: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. De que lei Jesus está falando aqui? De que leis? São duas leis: lei de amor, justiça e caridade. Era justo alegrarmos-nos, o amor e a caridade com o irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Que mais além da lei de amor, justiça e caridade? Quem é que estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se? O filho. Para isso, o que ele fez? Todo um trabalho interior para reviver, para se encontrar. Então está implícito também todo o trabalho que ele fez para se auto-renovar. Então, resumidamente, de uma forma consciencial, essa parábola é muito significativa, e ela tem a ver com esta questão do Livro dos Espíritos, que vamos, para concluir a nossa reflexão desse módulo, trabalhar duas questões, a 909 e a 911. Questão 909 do Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí, o que vocês acham que é a resposta? Qualquer mal inclinação que nós temos, nós podemos superá-las? Sim, vamos ver aqui. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Por que a maioria não faz esforços, hein, gente? Porque ou estão em terras longínquas, ou estão perto da casa. Somente faz esforço aquele que está na casa, aquele que fica na casa para sempre. Esse faz esforços. E o que falta? A força endoevolutiva. Os benfeitores falam de esforços muito insignificantes. Vamos entender o que significa aqui esforços muito insignificantes. Porque desenvolver virtude é um esforço qualquer? Não. Principalmente a virtude do propósito, não é? É um esforço da existência inteira, um esforço considerável. Então não é um esforço insignificante. Agora,
Aqui eles estão falando de insignificante porque quando nós fazemos um esforço significativo para desenvolver uma virtude, o que acontece conosco? O que acontece com o espírito que faz esforços significativos para desenvolver virtudes? Especialmente em conexão com essas leis que nós vimos. A vida dele não vai ficando mais suave, mais leve, com mais contentamento, com mais alegria interior? Quando ele compara o esforço que ele fez e as bênçãos que ele adquire em suavidade, leveza e contentamento, e faz essa comparação, esse esforço é árduo ou ele é insignificante perto de todos os benefícios que ele recebe? Insignificante. Quando ele compara, ele percebe que o esforço foi insignificante perto da grande significação de ter cumprido as leis e desenvolvido as virtudes. O quão benéfico para ele. Então é nesse sentido que devemos entender o insignificante. Não significa um processo simplista, não. É um esforço até considerável, mas diante das bênçãos que se recebe, de todo o contentamento, a alegria existencial, a felicidade que gera, ele é muito insignificante fazer esse esforço. O que é? Muitas vezes a gente pensa que o espírito consciente é aquele que já evoluiu, que já, na verdade não. Na verdade, o espírito consciente é aquele que sabe do trabalho que tem a desenvolver consciencialmente, que sabe que está aqui para evoluir e crescer e faz todos os esforços necessários. Esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, usando da sua vontade, da força autoevolutiva. A partir da força evolutiva que o convida a fazer esforços, ele faz efetivamente esses esforços. Então não é a pessoa evoluída, é a pessoa que toma consciência, cai em si, lá do filho. Vejamos que ele cai em si, ele continua se sentindo indigno. Então, ele só vai se dignificar quando ele se liberar de todas as máculas existenciais que ele traz dentro de si. Aí sim ele vai estar já plenamente consciente. Porque a consciência começa exatamente no momento que ele reconhece a subconsciência ou a pseudoconsciência. Porque o irmão mais velho também vai cedo ou tarde perceber o seu movimento de pseudoconsciência, que ele está forçando um processo e não se esforçando para um processo. Vejamos a questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Kardec, não satisfeito, apesar da fala dos benfeitores, faz a pergunta, mas então não tem algum problema egóico, alguma dificuldade? Por exemplo, a limitação egóica que pede de nós o propósito existencial. Será que essa daí não é algo que nós somos impotentes para dominar? Vamos ver a resposta. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Aqui tem algumas palavras bem próprias do século XIX. Aqui reprimir não é no sentido moderno do termo, que é você abafar. Reprimir aqui está no sentido de transformar. E a questão da vitória
não é simplesmente uma guerra interior, é o processo do esforço que o Espírito faz para se autodominar, se autotransformar. Mas aqui fica muito claro nessa resposta a questão da vontade só dos lábios. É a vontade do filho mais novo? O filho mais novo não tinha nem essa vontade. Ele só queria ir para a terra longínquas. Ele estava num processo de preguiça moral muito franco. A do filho, do filho voltando para casa, havia essa vontade dos lábios? Só dos lábios havia no filho mais novo voltando para casa? Não, nele havia vontade real de transformação. Quando é que acontece essa vontade só dos lábios? Na postura do filho mais velho. O filho mais velho, sim, estava no movimento só da vontade da boca para fora, porque uma coisa é a vontade de evoluir por livre e espontânea vontade, outra coisa é o forçar-se num processo que já não é vontade, é desejo no caso ele tinha desejo de dominar as circunstâncias externas, ele tinha desejo de adquirir ganhos secundários, que fica muito claro na parábola. Então, quando nós estamos nesse movimento do desejo e não da vontade real, o querer não acontece de fato. Ele pensa que quer, ele finge que quer, ele está buscando simplesmente ganhos secundários. Para concluir, vamos ver agora um resumo das leis que nós trabalhamos durante todo este módulo. As principais leis divinas a serem acessadas para o trabalho interior de exercitar as virtudes cristãs, que todos nós somos convidados a desenvolver. Qual a lei principal? Está aqui, lei de amor, justiça e caridade. Que virtudes nós acessamos? Com que virtudes nós acessamos essa lei? As virtudes do amor, da justiça e da caridade. Exatamente isso. Em conexão com a lei de amor, justiça e caridade, tem outra lei, que é a lei de misericórdia. Que virtude nós acessamos a lei de misericórdia? Falamos agora há pouco. Compaixão. A compaixão muitas vezes é confundida com dó. Ter dó de si mesmo é uma coisa, é se ver como um coitado. Ter compaixão de si mesmo dentro de uma visão consciencial é você reconhecer amorosamente que você tem limitações, mas que você tem tudo para superar as suas limitações. A lei de misericórdia o ampara de tal forma, a lei de amor, justiça e caridade lhe ampara de tal forma que você tem todas as condições de superar as limitações que tem. Isso é a essência da virtude da compaixão. Juntamente com a lei de misericórdia, nós temos outra lei que Jesus coloca nessa parábola, bem no início, a lei de igualdade. Qual é a virtude que nos acessa a lei de igualdade? O sentimento de igualdade. Nós não somos nem piores, nem melhores do que os outros. A pessoa que diz quero só com os lábios, qual que é o movimento dela? Não é de se comparar com os outros e se colocar menor? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu quero tanto. É como se ela dissesse para ela mesma, eu quero tanto, coitado de mim, mas eu não consigo, mas eu não dou conta, mas eu não sou capaz. Não tem tanta gente que fala isso? Mas é verdade? Ou nós somos iguais, com as mesmas possibilidades que qualquer pessoa? A lei de misericórdia nos oferece todos os recursos igual como qualquer pessoa. O que vai variar é o esforço que nós fazemos. Aquele que diz quero só com os lábios, ele está reclamando, muitas vezes reclama que não é capaz, que não dá conta, porque o querer está apenas nos lábios. Conectado com essas leis todas,
a lei de progresso, que vem da força endoevolutiva, que está relacionada a essa lei, que nos convida a uma virtude. Que virtude é essa? Que sejamos de que tipo de espírito? Que tem a ver com querer de fato? Espíritos resolutos. Então a virtude da resolução nos conecta à lei de progresso. Eu quero. Então se eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Não é eu quero, mas não consigo, eu quero, mas não dou conta, eu quero, mas não sou capaz. Juntamente com a lei do progresso, a outra lei que nós estamos trabalhando nesse modo, lei do trabalho. Eu progrido, só é possível progresso pelo trabalho. Que virtude nós acessamos a lei do trabalho? Operosidade. A ociosidade é daquele preguiçoso moral que quer ir para terras longínquas, ficar na ociosidade, ou fica perto do pai fingindo que está trabalhando, mas na verdade não está trabalhando o interior, só está trabalhando para as questões superficiais da vida. Ligado a isso tudo, temos a lei de liberdade. Nós vimos a lei de liberdade associada à lei de responsabilidade e lei de causa e efeito, na primeira fase do filho mais novo, quando ele usa a liberdade para ir para terras longínquas, e nas terras longínquas lá ele entra em sofrimento, ele entra na carência. Mas a lei de liberdade associada à lei de progresso, lei do trabalho, ele requer que caminho? Se eu quero, o que eu sou convidado a falar imediatamente para mim? Entrar em contato com a lei de permissão. Eu posso. Lei de permissão. Então, lei de liberdade, que virtude nós vamos exercitar? Para usar bem a lei de liberdade e não para ir para terras longínquas? Ou ficar perto da casa, porque o filho mais velho também usava a lei de liberdade para ficar perto da casa. Somente com discernimento a pessoa vai usar bem a lei de liberdade e vai acessar a lei de permissão. Eu posso. Quais virtudes que são correlacionadas com a lei de permissão? Sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Reconhecer que apesar das minhas limitações, eu posso superá-las. Isso é humildade. A virtude que faz com que você perceba a sua pequenez, as suas limitações, mas não fique focado na limitação. Você vai em busca da superação, a pequenez e a grandeza. Como filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida, nós temos a nossa destinação, que é a do anjo, a condição do anjo. Então, se permitir vivenciar tudo isso, eu posso. Depois de eu posso, eu consigo. Lei do dever. Eu consigo praticar o meu dever de consciência de estar na casa do Pai, praticando as leis. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de amor, justiça e caridade, acessando a lei de misericórdia pela compaixão e trabalhando efetivamente pela minha renovação. E a partir do momento que eu cumpro o meu dever consciencial, que lei eu acesso? Lei do mérito. Lei do mérito, eu mereço ser feliz, eu mereço ressignificar todas as máculas existenciais que eu trago dentro de mim, eu mereço me libertar dos conflitos todos na minha vida, me redimir enquanto espírito imortal. Então, o espírito acessa a lei do mérito, que vai fazer qual a virtude relacionada à lei do mérito? Felicidade. Então, a felicidade porque eu mereço ser feliz. A lei de liberdade, como nós já falamos, além de gerar esse tronco de lei, liberdade, permissão, dever e mérito, ela está relacionada às leis de responsabilidade e lei de causa e efeito.
Somos livres para fazer as nossas escolhas e responsáveis por todas as escolhas. Se nós fizermos escolhas para ir para terras longínquas, nós vamos ser responsáveis por essa má escolha e vamos entrar em carência. Se fizermos a escolha para fazer de conta que estamos na casa do Pai, mas ficarmos apenas perto, nós também seremos responsáveis e receberemos as consequências. A aridez com que o filho mais velho vivia era muito grande. Agora nós podemos fazer a melhor escolha, que é a escolha do filho voltando para casa. Eu quero realmente me libertar de todos os conflitos que eu criei. Eu posso me libertar desses conflitos, lei de permissão, porque eu sou capaz sim de cumprir o dever de trabalhar pelo meu progresso, cumprindo a lei de amor, justiça e caridade, a lei, porque existe uma lei me amparando, que é a lei de misericórdia, porque eu sou igual a todos os filhos de Deus. E se eu sou igual a todos os filhos de Deus, eu mereço ser feliz. Só que a felicidade é uma conquista minha. E com consciência disso, eu sigo na direção daquilo que eu sou. Espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a importância das leis divinas em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o esforço que somos convidados a realizar para acessar as leis divinas em nossas consciências, maior herança de Deus que temos à disposição. Como você tem lidado com o querer? Você tem querido de fato ressignificar as suas limitações por meio do acesso às leis e da prática das virtudes? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.